Galera. Ok, então boa tarde a todos, colegas, conheço alguns de vocês e outros colegas de profissão. Meu nome é Igor Aguiar, eu sou médico de família e comunidade. Atualmente eu atuo na Força Aérea Brasileira pela minha especialidade e fui convidado a falar sobre esse tema que eu acredito ser muito pertinente à prática na atenção primária à saúde, que é a solicitação racional de exames. E essa apresentação é um convite a todos que estão assistindo a uma reflexão do aspecto de nós sermos técnicos e é importante que nós estejamos baseados na nossa prática clínica em evidências científicas. Então, a gente vai usar sempre a ciência da probabilidade nas nossas decisões clínicas e, ao mesmo tempo, a gente se depara com uma cultura do consumo, né, com a cultura do consumo que está crescendo no passar do tempo, seja pela forma midiática como a saúde ela se tornou um produto, né, cada vez mais difundido, seja também pelo acesso das pessoas à inteligência artificial, a diferentes opiniões, que é um contexto, né, na nossa atualidade diferente do que tinha há 10 anos, por exemplo. Então, além disso, né, foi uma proposta minha também trazer esse tema pelo fato de observar muitos pedidos de exames sem necessidade no contexto de um rastreio populacional que muitas vezes não tem uma indicação formal, seja por alguma sociedade ou Ministério da Saúde, e também pela crescente forma consumista que os exames são tratados, principalmente no serviço suplementar. Então, vamos começar? A apresentação tem o objetivo de aplicar o raciocínio clínico probabilístico e a prevenção quaternária para otimizar a solicitação de exames e minimizar intervenções desnecessárias. Então, para falar desse objetivo, não quis, claro, fazer nenhuma sopa de letrinhas, nem ensinar a medicina inteira, né? Porque parece que vendo esse tema, assim, de primeira, nossa, é muito complexo. De fato, ele passa por vários temas que eu, como médico de família e comunidade, vi em aulas separadas durante a residência e tentei condensar de forma a conseguir esse objetivo usando todos esses tópicos do roteiro. Mas a gente vai debater e no final tem alguns casos clínicos também para a gente colocar em prática esse raciocínio. Começando pela justificativa, por que a gente vai falar dessa solicitação racional, né? Cada vez mais a gente tem essa desconexão entre a abundância tecnológica, está tudo na palma da mão, a gente consegue, até para nós, com certeza, né? Nós temos assistentes de IA para ajudar nas nossas decisões clínicas, mas o paciente também tem várias opções de acesso à informação que, inclusive, podem contestar a nossa, né? A nossa proposta de intervenção, a nossa proposta terapêutica. Mas não necessariamente isso está relacionado a desfechos melhores em saúde. O que isso quer dizer? Que desfechos são esses? Redução da mortalidade, aumento da sobrevida dos pacientes. E cada vez mais cria-se essa cultura de quanto mais, melhor. Quanto mais exames eu pedir, quanto mais exames um paciente sai de uma consulta na mão, né, com mais exames, ele vai ter uma sensação falsa, claro, né, de que está sendo melhor cuidado. E também a medicalização do mal-estar. Existem sofrimentos que a maioria dos seres humanos vão ter, seja uma tristeza, que pode ser confundida com uma depressão, seja um luto, que ainda não virou um luto patológico, mas ele já pode ser medicalizado ali. Então, é perigoso quando a gente tem uma população que, infelizmente, não tem uma educação em saúde proposta, precoce, de forma estruturada, né? Quando a gente junta isso com o acesso à informação facilitado, a gente gera esse contexto, né, de medicalização do mal-estar. Também está relacionado à sustentabilidade do sistema, né? A gente tem
quanto mais solicitações de exames são feitas, a gente tem um aumento nas filas, tanto naquelas que são resolvidas, né, providas pelo nível da atenção primária, pela prefeitura, quanto pelo CISREG, que tem intervenção do governo, né, do Estado. E, inclusive, é muito difícil encontrar dados oficiais que refletem esse tráfego aumentado, esse impacto nas filas que resulta em uma demora em conseguir o resultado desses exames, para o paciente fazer e o resultado também. É bem difícil, até porque isso tem relação direta com política, né? Então, só um comentário que, por exemplo, para trazer para essa apresentação, eu encontrei dificuldade. E também custos inúteis, né? O fato de você pedir um exame a mais, seja por pressão do paciente que chegou com a demanda para você, ou seja porque você, na sua prática, não está tendo o devido zelo, a devida verificação da indicação clínica daquele exame, a gente está gerando um custo que não é o paciente que está pagando, porque o sistema é gratuito, mas está gerando um custo para o Estado, e a gente tem que levar isso em consideração. Além do dever ético da não maleficência, né, que nós todos juramos como médicos, e a gente vai ver que a solicitação excessiva está intimamente ligada ao sobrediagnóstico, ao aumento dos diagnósticos, e do sobretratamento, não necessariamente gerando um benefício para o paciente, e muitas das vezes intervenções desnecessárias, dores, sequelas. Vamos ver mais à frente. Outro tópico a ser abordado é a questão da medicina sobre a ótica do consumo. A consulta ela passou a ser uma transição mercantil, né? E o exame é um produto. Não sei vocês, mas acredito que sim, né? Há um consenso, um senso comum de o paciente chegar numa consulta e ser assim, um ritual sagrado, de ele sair com um exame pronto, um exame pedido, né? A sua prescrição, e talvez um retorno para uma reavaliação. Mas aquilo que valida a consulta, a completude da consulta, seria essa solicitação de exame. Então, o exame realmente virou um produto. Então, outra coisa é a expectativa do paciente. Eu tenho um determinado sintoma. Logo, eu preciso de um exame para verificar se o que eu tenho é a doença que eu pesquisei. Então, essa expectativa também está intimamente ligada a essa visão mercantilista da medicina atual. A medicalização da vida, a rotulagem de sofrimentos cotidianos, como eu falei, do sofrimento, da tristeza, que não necessariamente é algo patológico, mas pode ser transitório, como todos nós, né? Temos problemas, então nós vamos acabar tendo momentos em que isso vai refletir no nosso contexto, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, inclusive nas nossas decisões, mas não necessariamente isso já virou um CID, né? Já virou um processo de saúde ali, que realmente necessita de uma intervenção. Além da solicitação do exame virar esse cerimonial obrigatório que vai validar a consulta para o leito. Além de o laudo ganhar mais importância sobre a anamnese. Também é muito comum, né, o paciente chegar em consulta e ele ter a validação daquilo que você está informando para ele, em situações que a gente tem um diagnóstico clínico, a gente não necessita de um exame de imagem, ou algum exame laboratorial para a gente checar determinada situação, a gente pode fechar o diagnóstico clínico, mas, às vezes, o paciente ele vai se sentir inconformado até, achando, poxa, mas como assim? Você não fez nenhum exame para validar isso que você está afirmando? Né? Como se a expertise do médico, o conhecimento dele, tudo aquilo fosse pautado, tivesse que passar por um exame. Né? Então, o laudo ele tem maior importância sobre o processo da entrevista clínica. E trazendo para um caso atual, uma situação clássica que é o rastreio do câncer de próstata. Nós temos um influencer do youtuber, que é o Lito Souza, ele tem um canal muito interessante que fala sobre aviação, e o intuito dele nesse canal é diminuir o medo das pessoas de voar de avião. Mas o que aconteceu? Né? Ele teve um diagnóstico recente, foi nos últimos 3 meses, de câncer de próstata, e ele relatando como foi o processo desse diagnóstico, ele fala que fazendo o check-up dele de rotina anual com o PSA, ele notou um aumento
delicado, pequeno, um aumento pequeno no seu PSA que motivou ele, inclusive ele fala, né, da parte dele, uma investigação adicional e assim foi chegando a exames com maior refinamento até chegar no diagnóstico em si e ele optou pela prostatectomia, né? E aí eu achei interessante ele citar alguns termos durante essa narrativa dele, que foi o que os médicos contaram, né, para ele nessas decisões, no diagnóstico, nas propostas terapêuticas. Então, é um raciocínio bastante linear, como a gente vai ver o processo de raciocínio daqui a pouco, de ele detectar um problema, ele ter opções e entre elas a melhor, entre aspas, né? Que ele mesmo falou de padrão ouro, né? É um termo puramente médico que normalmente leigo não usa, mas ele optou pelo padrão ouro, que é a prostatectomia, né? Porque ele queria se ver livre da doença. E aí a gente acaba, tudo bem, nós todos médicos, né, compreendemos que faz todo sentido ele optar por isso, talvez alguns de vocês até concordem, mas a questão não é a gente estar lidando com câncer, que sim, ele é muito diagnosticado todo ano, a gente está lidando com um câncer que, apesar desse diagnóstico em grande quantidade, ele não tem um impacto muito grande sobre a sobrevida dos pacientes. Normalmente são cânceres que evoluem de forma indolente, que não mudam a sobrevida do paciente, e que muitas das vezes o processo que leva até o diagnóstico, incluindo a biópsia, né, que faz parte desse processo, pode gerar sequelas. E aí a mídia, né, acaba caindo nessa armadilha da narrativa individual. Isso se aplica a várias coisas, desde o caso clássico da Angelina Jolie e seu câncer de mama detectado pelo marcador genético, porque a mãe teve, até esse caso atual. A narrativa é essa. Assume-se que se o exame identificou um tumor em uma pessoa famosa, a indicação ela deve ser universalizada. Porque sim, porque é simples assim. Não é bem assim, né? Então, para o leigo, exige muito conhecimento, até para nós, né? Tem temas que eu vou abordar aqui nessa aula que eu, por exemplo, só vi na minha residência. Eram falados muito superficialmente durante a graduação, mas eu só não vi na minha residência. E aí a sociedade ela vai assumir erroneamente que a detecção precoce em assintomáticos é um sinônimo absoluto de melhor prognóstico. Naturalmente, né? Porque 1 mais 1 é igual a 2. Muito lógico. Só que aí a gente tem essa questão da dissonância cognitiva. A gente tem essa emoção do relato pessoal. Poxa, o Lito está ali, né? Ele está usando a sua posição de influência para dizer para outros homens fazerem a pesquisa do seu PSA, para eles também não detectarem cedo, e caso eles tenham o mesmo problema que ele, conseguirem resolver quanto antes e assim não terem consequências, né, para suas vidas. Na cabeça dele faz todo sentido. Só que a evidência populacional do rastreio para a população inteira, né, o Ministério da Saúde, o INCA, a estratégia dos Estados Unidos também indica o rastreio compartilhado, por decisão compartilhada, né, não unilateral, conforme vamos ver mais na frente. E a gente tem o tal do viés do tempo ganho, que o paciente ele vai ter uma impressão de que está vivendo mais, mas na verdade ele está tendo um rótulo de doente por mais tempo, né, por causa dessa detecção precoce, sem mudar o desfecho final. Daqui a pouco eu vou falar desse viés usando uma imagem, para ficar mais lúdico. E aqui a gente tem o tal desse modelo mecânico, né? O 1 mais 1 é igual a 2. É tratar o corpo como um carro, basicamente, um modelo mecânico, um motor. Se a gente faz uma manutenção preventiva das peças, a gente evita falhas catastróficas. Isso faz todo sentido em modelos mecânicos. Só que no modelo biológico do nosso corpo, a gente tem sistemas de autorreparo e tumores que são indolentes, né? Que eles são alterações que vão existir, mas que não vão causar consequências nas pessoas. Então, a gente conclui que a biologia ela não é linear. Esse raciocínio ele não se aplica, né, ao modelo biológico. E aqui embaixo é justamente a representação visual desse viés de tempo ganho. Aqui no cenário 1, a gente tem um exemplo de uma pessoa que teve um diagnóstico tardio. Ela vai ter uma impressão de que teve uma sobrevida curta, mas ela viveu até os 70 anos. Tranquilo. Nesse segundo cenário aqui, a gente tem a pessoa que teve uma detecção precoce, né, um diagnóstico precoce adiantado em 5 anos, por exemplo, o caso do Lito, né, pode ter sido o caso dele.
E a gente aumenta o tempo com o rótulo da doença, mas sem aumentar o tempo de vida total da pessoa. Então, esse é o tal do viés do tempo ganho, que é um pouco complexo de explicar para o leigo, né? Mas que as pesquisas populacionais, a nossa estatística mostra que, pelo menos no rastreio do câncer de próstata, é o que se aplica, né? E daí a não indicação do rastreio indiscriminado para toda a população, a partir de 40, 50 anos, sem ter a decisão compartilhada, com decisão compartilhada sim. E aí, a gente também conversa com a questão do raciocínio clínico. A gente tem duas teorias, a teoria dupla. Na avaliação clínica, a gente tem o sistema 1, que é basicamente intuitivo, e o sistema 2, que ele é analítico e reflexivo. Basicamente, a gente tem uma forma rápida de pensar e uma forma mais lenta, mais trabalhosa de se pensar. No sistema 1, a gente tem um raciocínio que é mais rápido, automático e inconsciente. Ele vai funcionar por reconhecimento de padrões. Então, vamos dar exemplos de doenças que a gente bate o olho e já sabe o que é. Talvez uma conjuntivite, talvez uma dermatite, né? Alguma coisa a olhos vistos. A gente precisa de pouca investigação clínica para chegar a um diagnóstico na maioria das vezes, claro, né? Não estou generalizando. E a gente gasta pouca energia, mas é vulnerável a viéses de ancoragem em cenários de alta incerteza. Então, se é um caso em que a gente começa a desviar depois de um tempo de consulta para outros diagnósticos, porque está começando a ficar mais complexo, se a gente pensar dessa forma rápida, a gente pode ter um diagnóstico precoce nos primeiros minutos. A gente formulou na nossa cabeça um diagnóstico precoce. E se a gente não se der o trabalho de revisar se é esse mesmo diagnóstico que vai ser ao final da consulta, a gente vai incorrer num erro, certo? O sistema 2 é o analítico reflexivo. Ele é mais lento, inconsciente e dedutivo. Ele vai simular cenários, dividir o problema em partes, e ele é essencial para o refinamento diagnóstico em casos complexos, que basicamente é o que nós devemos fazer como médicos, né? Nós vamos ouvir a história clínica como um todo, de preferência sem formular um diagnóstico naquele primeiro momento da consulta. Nós vamos ver todas as possibilidades e, de acordo com a probabilidade, a gente vai verificar o diagnóstico mais provável, porque estamos falando de uma ciência não exata. E é claro que a expertise clínica vai conseguir transitar dinamicamente entre esses dois, né? Tanto o sistema 1 quanto o sistema 2. Então, claro que vai ter situações que a gente não vai ter muito o que fazer, a gente não vai fazer uma anamnese de uma página inteira para fechar aquele diagnóstico, mas vai ter situações que a gente vai ter que ir um pouco mais além, a gente vai ter que investigar com um pouco mais de paciência. E aí, como é que a gente vai aumentar essa certeza, né? Já que a gente está falando que a medicina é uma ciência da incerteza e a arte da probabilidade, como diria Osley. A gente vai ter alguns conceitos, né? Alguns conceitos que têm a ver com a estatística, a epidemiologia clínica, que eu não vou entrar em detalhes, até para não me delongar na aula, mas são conceitos que, de verdade, é raro a gente encontrar uma literatura que utilize esses termos dessa forma, inclusive uma literatura que tenha a tal da razão da verossimilhança, que eu vou já dizer o que é, para indicar um determinado exame para investigar determinada doença. Então, basicamente, a gente tem a probabilidade pré-teste, que é a chance real de doença do paciente antes do exame, baseado na anamnese, na entrevista, e a prevalência daquela doença naquela população. E a gente também tem a razão de verossimilhança, que vai ser o peso ou o valor do teste. Então, após o teste, vai mostrar quantas vezes é mais provável achar aquele resultado em quem tem a doença do que quem não tem. Então, basicamente, a razão de verossimilhança é um dado muito mais importante, muito mais útil na prática da nossa decisão do que a sensibilidade ou especificidade de um exame, que não está levando em consideração a população que tem a doença, mas é uma análise do teste, esses dois, sensibilidade e especificidade. Então, como eu estava falando anteriormente, há uma carência, né, de literaturas que falem da razão de verossimilhança, mas essa chance real de doença previamente, mais a razão de verossimilhança do teste, vai nos dar a probabilidade pós-teste, que é a tal da certeza clínica. Quanto maior for, maior a probabilidade do paciente ter a doença.
Outro conceito interessante que a gente tem que levar em consideração é a questão dos limiares de decisão clínica, né? Esses limiares de decisão clínica traz uma complexidade na nossa decisão, porque ele tira um pouco do binarismo, né? De, tem ou não tem. Vou solicitar porque sim, o exame, né? Porque tem que ser, porque eu ouvi dizer que é assim. Porque todo mundo pede assim. Não. Quando a probabilidade de uma doença ela é muito baixa, né? O teste ele vai ser necessário. O teste ele vai servir para mover a probabilidade entre as zonas. Então, basicamente, a gente vai ter 3 situações em que a gente tem aqui no começo, né, uma zona de descarte, uma baixa probabilidade, a chance do paciente ter a doença é tão pequena que o risco de falso positivo supera o benefício. Então, a gente não vai testar, a gente vai parar a investigação. Vou dar exemplo, um paciente com cefaleia, né? Você vai lá, faz a anamnese e não vê sinais de alarme. Você vai pedir, por exemplo, uma tomografia, uma ressonância magnética de crânio? Você não vai, né? Você vai iniciar um tratamento para aquele paciente e vai acompanhar, de preferência. Ali para o outro extremo, a gente vai ter as zonas de tratamento, que são situações de alta probabilidade clínica, o famoso diagnóstico clínico. A certeza é baseada na história e ela já passou o limiar terapêutico. Não tem o que fazer, você já olhou, já investigou pela anamnese, sem depender de um exame adicional, e aí você vai testar. Você vai tratar, você não precisa testar. Os exames sendo feitos nesse ponto só vão atrasar o diagnóstico. Por exemplo, uma infecção de trato urinário baixo, né, em mulher, em idade fértil, sem sinal de alarme, eu vou iniciar o tratamento. Eu não tenho por que pedir um exame de urina simples ou uma cultura de urina para iniciar esse tratamento, certo? E na zona de dúvida, qualquer outra situação que a gente tem nessa janela, né, uma probabilidade intermediária, a gente vai pedir o teste. Então, existe uma gama de doenças aí nessa situação. Claro que a gente vai ter algumas exceções. Vai ter situações em que a patologia, o problema, ele é tão tratável que é mais benéfico e a mortalidade é grande, como, por exemplo, do infarto agudo do miocárdio, que essa zona de descarte ela baixa muito, fica próximo de zero. Então, mesmo que a gente tenha, mesmo que o paciente ele chegue numa consulta e você não tenha nenhum outro dado, mas ele chega na consulta, na avaliação, num serviço de urgência, com uma dor precordial típica, faz muito mais sentido a gente pedir o teste, né, pedir as enzimas cardíacas para esse paciente, porque a chance de melhorar a sobrevida dele supera o custo, supera qualquer gasto, qualquer tempo de demora, né, que é pequeno nesse caso, porque a gente está melhorando a sobrevida do paciente. A gente vai ter também a questão do perigo da solicitação excessiva, que é pura matemática. Quanto mais a gente pede determinado exame, a chance de a gente aumentar falsos positivos também aumenta. Aqui o exemplo que eu estou dando é uma população de baixa prevalência, de 0,5% de determinada doença. Um teste com 80% de especificidade, ele vai gerar 199 falsos positivos para cada 5 casos reais. E aí o exemplo do perfil bioquímico, né? Aquele perfilzão, normalmente copia-se o que é pedido no checklist de pré-operatórios, né, para pacientes na atenção primária. É um exemplo. Vai gerar cascatas de investigação desnecessárias. A gente vai ter pacientes que, por pura distribuição gaussiana dos dados, né, ele vai ter valores fora daquele valor de referência que, bom, existe um cenário. O médico ele vai olhar aquilo, vai saber que aquilo significa uma simples distribuição gaussiana possível daqueles valores, e o paciente, ele não tendo clínica compatível com aquilo que se investiga, ele vai conversar com o paciente e falar, olha, por mais que esse exame tenha dado essa alteração, ele não necessariamente vai levar a uma condição que necessite de um tratamento ou uma doença diagnosticada nesse momento. O pior cenário é o médico também não saber porque pediu o exame, né? E ele vai iniciar uma outra investigação a partir dali, ou um tratamento a partir daquele ponto. Seja um procedimento, um tratamento, algo que gere um custo para o paciente
tanto financeiro, tanto mental. Aquilo vai gerar uma ansiedade para ele, porque a partir daquele momento ele já não está mais normal, ele tem uma alteração. Não necessariamente um CID, mas ele tem uma alteração. E a partir dali vem a cascata. Também falamos dos incidentalomas e o sobrediagnóstico. De novo, o gatilho, a gente vai ter um pedido grande de painel de exames sem indicação clínica, né? E aí a gente gera a questão da normalidade. Um sinal de alerta é gerado aleatoriamente pelo acaso estatístico, justamente porque naquela distribuição gaussiana como tudo, a maioria das coisas que envolvem o comportamento biológico estão plotadas, né? A probabilidade mostra isso. A gente tem essa normalidade e a partir daí a gente tem uma cascata diagnóstica, o paciente encontra esse achado e perde mais exames complexos e a partir daí a gente pode gerar o dano, a iatrogenia, né? A imagem vai sugerir uma biópsia, o paciente sofre de iatrogenia física, riscos do procedimento, a iatrogenia social, tanto custos sistêmicos mesmo, porque ele vai começar a peregrinar pela rede, e a iatrogenia psicológica, ele vai passar meses com aquele diagnóstico, com aquela alteração na cabeça, e aquilo vai gerar mais peso, né, nas suas decisões, mais ansiedade. Nenhum exame ele vai ter 100% de sensibilidade e especificidade ao mesmo tempo. Então, a gente tem que ter isso em mente quando a gente solicita um exame fora da indicação clínica. Inclusive, relembrando, não temos nenhuma evidência de fazer rastreio manual dos exames que normalmente se pede, hemograma todo ano, glicemia todo ano, hemoglobina glicada todo ano para pacientes que não têm fator de risco, sabe? São situações que realmente fogem da indicação clínica e é complexo, como vocês estão vendo, envolve várias situações, né? Várias consequências e é muito complexo, muito complicado de explicar isso para o leigo. A gente tem que ter isso em mente e ter posse desse conhecimento para passar também para o nosso paciente. Os incidentalomas, a gente vai ter achados casuais gerados pelo aumento contínuo da resolução tecnológica, então a gente vai ter imagens ultrassensíveis, tomografias cada vez com um corte mais fino, que vão encontrar cistos, cicatrizes, que não vão necessariamente gerar uma doença para aquele paciente, exemplo de nódulos pulmonares, seja um problema da tireoide, alguma alteração da tireoide, perdão, que não significa uma doença. O sobrediagnóstico, que vai ser o excesso, né? O excesso do diagnóstico. É o contrário do falso positivo, ele vai ser uma anomalia celular, que ela existe de fato, mas é uma lesão tão indolente que jamais causaria sintomas ou risco à vida do paciente. E é só a ponta do iceberg, né? Essas doenças clínicas reais, e embaixo tem todas essas pseudodoenças incidentalomas. E aí vocês vão ouvir termos como fadiga adrenal, algumas síndromes, né, que a internet dá o nome, que tem a ver com sofrimentos cotidianos. Então, basta o paciente estar cansado, basta o paciente estar indisposto, ele pode entrar nesse diagnóstico, pseudodiagnóstico de pseudodoenças, e a partir dali, né, temos profissionais e profissionais, então a gente vai gerar uma investigação desnecessária nessa linha. E o efeito colateral, o excesso de tecnologia transforma as pessoas perfeitamente saudáveis em doentes crônicos, iniciando um sobretratamento que mutila em nome da saúde, entre aspas, né? A gente vai ter também uma comparação, né? Uma comparação clássica que normalmente quando eu debato isso com os meus supervisionados, o balanço de danos do rastreio populacional, que é o clássico, né? O que a gente faz na saúde da mulher e na saúde do homem, pelo menos era assim, né? A saúde do homem se resumia à próstata do homem. Mas a gente tem a indicação da investigação do câncer de colo de útero, porque biologicamente a gente tem lesões prepulsoras reais, previsíveis e progressivas. A gente sabe que há um grande benefício clínico, a intervenção precoce ela vai alterar drasticamente a curva de mortalidade com baixo risco de iatrogênico. São lesões que realmente, se a gente detectar precocemente, iniciar o tratamento precocemente, a gente vai evitar que essa paciente venha a ter uma sobrevida curta, que ela venha a morrer cedo. E a partir daí, sim, a gente vai rastrear vigorosamente dentro dos protocolos vigentes. Para o câncer de próstata, usando o PSA, já muda um pouco, né?
pelo fato biológico, a gente tem metade dos homens com mais de 80 anos, epidemiologicamente, a gente vai ter células malignas in situ de comportamento indolente que nunca evoluiriam. Ou seja, vão ser homens que vão ter alguma alteração, sim. Se todos esses homens receberem a tal da investigação desse câncer, vai ter um alto dano, porque a gente vai ter um aumento da ansiedade, biópsias invasivas, tanto como sequelas de incontinência urinária, impotência, sem ganho claro em sobrevida. Né? O INCA, inclusive, tem um folder que eu tenho certeza que a maioria dos meus colegas médicos de família utilizam nas suas supervisões, que exemplificam muito bem isso, que o benefício desse rastreio vai salvar uma vida, né, em 100, e vai mutilar, causar consequências, sequelas em 33, em 100. Então não faz muito sentido. Então a gente vai sim questionar o rastreio populacional indiscriminado e priorizar a decisão compartilhada. Então, normalmente, o que eu sugiro, né, para a situação do PSA, o paciente vem com essa demanda, preciso fazer a saúde do homem, né, a investigação da saúde do homem, verificar se está tudo bem com a minha próstata, ótimo, vamos lá, vamos explicar. Aí fala do câncer de próstata, que por mais que a mídia indique que ele é um câncer que tem muito diagnóstico, não necessariamente vai causar um problema para todos, vai causar uma diminuição, um aumento da mortalidade para todos os homens que têm esse diagnóstico. Falar das consequências dessa investigação excessiva, falar das possíveis alterações que podem vir de uma intervenção desnecessária, como uma biópsia, e falar também de situações que podem aumentar o PSA de forma transitória, sem ter relação com a doença. É muito importante. Até porque o paciente, cada vez mais, ele está se empoderando do resultado do seu exame, ele mesmo vai lá e consulta. Também trago para a gente refletir os critérios de Wilson e Jungner para o rastreamento. Então, são critérios bem antigos, mas que fazem a gente pensar, se a gente seguir eles, né, pensar 2 vezes antes de solicitar determinado exame. Então, basicamente, ele diz que para que um exame de rastreamento seja justificado, ele deve passar pelos critérios, que é, primeiro, a doença é um problema de saúde pública grave e importante. Então, a gente tem realmente uma prevalência grande ali naquela população? Se sim, passamos para o próximo. Existe uma fase latente ou sintomática inicial reconhecível? Então, vai ser uma doença que, de alguma forma, já começou a dar os primeiros sinais ali, né? E tem esse intervalo até a consequência, até a manifestação de fato de todos os seus floreios, de todas as suas consequências. A gente tem um período que dá para aplicar esse teste? Ótimo. O teste diagnóstico ele é sensível, específico e aceitável para essa população? Beleza. Então a gente segue para o próximo, que é verificar se o tratamento o tratamento precoce ele vai alterar o desfecho. Se sim, a recomendação é válida. Aí eu vou dar o exemplo por exemplo, demência, doença de Alzheimer. A gente vai rastrear isso na população inteira? Né? Não faz muito sentido, até porque primeiro que o critério diagnóstico ainda não está muito bem fechado, né? A gente não tem um exame que realmente feche isso sem ter a clínica. E mesmo que existisse paciente com essa informação, qual vai ser o tratamento para ele? Será que a gente vai ter algum benefício? A gente ainda não tem nenhum estudo que comprove isso. Então, se não é um tratamento efetivo que mude a sobrevida ao ser aplicado cedo, o exame ele serve apenas para antecipar o pânico do paciente. A gente não vai rastrear aquilo que a gente não pode tratar. Já caminhando aqui para finalização, né? Falando da prevenção quaternária, que é o ato de reconhecer quando a medicina pode fazer mais mal do que bem. Então, vocês estão percebendo que são vários temas, né, relacionados à solicitação nacional dos exames, mas eu acho que a prevenção quaternária é o que une tudo, que a gente perceber o potencial risco, né, que as nossas intervenções podem causar, principalmente se a gente está num contexto que eu acredito que a maioria dos meus supervisionados se encontram, de uma APS frágil no sentido de longitudinalidade. Né? São atendimentos em grande quantidade, com uma pressão assistencial grande, em que eles não conseguem gerir a própria agenda, não conseguem
a agendar o retorno dos seus pacientes. Então, se a gente tem um contexto de que se vem um paciente para ser atendido, a gente faz uma intervenção e a gente não sabe quando esse paciente vai voltar, se é que ele vai conseguir voltar, a gente não está conseguindo ter o próprio filtro, a reavaliação de que nossas condutas estão sendo eficazes, estão sendo efetivas para aquele paciente, isso é perigoso. Então, para a gente fechar a prevenção quaternária, a gente vai ter que levar em consideração as preferências iniciais do paciente, então isso vai estar envolvido na anamnese, então quem usa o SOAP e, claro, né, quem foi supervisionado por nós tem a indicação de fazer o CIF, e ali dentro a gente tem as expectativas do paciente, então a gente vai saber o que o paciente espera daquela consulta, o que ele espera dos resultados, conversar sobre as opções, benefícios e prejuízos de determinada intervenção, de determinado exame, conversar sobre a decisão a longo prazo, então, estabelecendo essa conversa, esse vínculo com o paciente, a gente vai ter as preferências informadas e, de preferência, a gente também coloca isso registrado no nosso prontuário. E, no final, a gente tem uma decisão final, centrada na pessoa, onde o poder e a responsabilidade elas são divididos frente às incertezas da ciência. Então, a gente cria uma dinâmica clínica não unidirecional, a gente vai ter uma dinâmica bidirecional, em que a gente vai ter essa troca de informações e, no final, uma decisão compartilhada e não uma coisa imposta. E muito menos por uma quebra de braço vencida, porque o paciente ele veio com uma solicitação para você e você não quis argumentar com ele que aquilo não era importante e acabou cedendo. Outro conceito que a gente tem que levar em consideração na hora de solicitar um determinado exame é a demora permitida, que é um conceito de um acompanhamento de um quadro, de um paciente com quadro indefinido, seja uma lobalgia sem sinais de alerta, uma cefaleia sem sinal de alerta, uma dor, uma artralgia sem sinal de alerta, que não fecha para nem osteoartrite, nem para artrite reumatoide, né? Não fecha para a investigação dessas duas, dando espaço e tempo real para que o real diagnóstico ele se revele. Porque na atenção primária a gente tem um fluxo de pessoas muito grande e a maioria delas vai ter problemas que ainda não se desenvolveram ao ponto de chegar no estágio da doença em si. A gente vai ter sintomas iniciais de alguma coisa e a gente ainda não sabe isso. A gente vai utilizar do vínculo e da longitudinalidade para descobrir. E é importante que a gente lembre que isso não é abandono, né? A gente não solicitar um exame, não fazer uma intervenção naquele primeiro momento, não é abandono. A gente está deixando claro para o paciente o porquê que a gente está fazendo, então a gente tem que instruí-lo de por que nós estamos fazendo isso, pactuar o retorno, claro, e dizer que se houver alguma alteração, ele pode retornar e a gente, daí então, toma uma nova decisão em conjunto, né? E aí, a partir daquela nova alteração, a gente pode pedir um novo exame. E lembrando que o médico na atenção primária, ele também é um gestor de recursos, né? É uma coisa que é muito batida na tecla na residência de medicina de família e comunidade, né? Essa nossa responsabilidade, porque nós atuamos basicamente no serviço público, e lembrando da PNAB, né? Política Nacional de Atenção Básica, que a APS induz o uso racional dos recursos e impede o deslocamento de procedimentos desnecessários. Então, está escrito, a gente precisa seguir. Além da nossa função regulatória, né, que a gente tem para ser de nossa competência a gestão de listas de espera e microrregulação. Sei que não faz parte da realidade da maioria dos supervisionados isso, porque é uma dinâmica muito mais assistencial, com pressão assistencial pela quantidade grande de demanda que eles recebem. E aquilo que eles poderiam fazer, além de atender dentro do consultório, que seria ajudar a gerenciar um acolhimento, a gerenciar a fila, a demanda reprimida, isso acaba sendo deixado de lado, acaba sendo delegado para as outras especialidades da rede, né, da estratégia. Inclusive gestores que eu realmente não conheço nenhum que seja médico.
mas faz parte da função do médico, sim, ter isso em mente na hora de solicitar. Então, se ele está solicitando exames demais para todo o paciente naquele turno, ele precisa colocar a mão na consciência no final do turno e verificar se realmente tudo aquilo foi necessário. Precisa revisar se todas aquelas intervenções foram necessárias, porque ele pode estar gerando uma consequência que ele não está vendo. Né? São pacientes que todos eles podem entrar na fila do SUSREG e todos eles vão esperar o quê? 3, 6 meses para retornarem, para ter o seu resultado. E aí, como é que fica? Né? É uma consequência que ela não é vista num curto prazo. E aí está o grande problema. E essa responsabilidade ética com recursos finitos. Apesar do sistema ser público, ele tem recursos finitos. Ele não ele é universal, mas a gente sabe que a gente pode gerar um grande problema, né? Seja na nossa esfera micro quanto na esfera macro. Principalmente quando todos, né, começam a seguir determinada conduta que não é baseada em evidência. E a gente tem que pesar essa bússola, né, entre a equidade e a justiça na nossa prática. E aqui, para finalizar, eu proponho algumas reflexões. A partir desse momento, depois que eu ler, alguém pode ligar o microfone e interagir comigo, tá? Mas começando com o caso 1, são 2 só, é bem rapidinho. MSA, feminino, 35 anos, relata fadiga e relaciona com anemia manifestada de vez em quando e pede que você solicite exames de todas as vitaminas e minerais, porque ela viu na rede social que era necessário para descobrir a real causa da sua anemia. Após o registro da história, no exame físico você observa língua despapelada, cabelos finos e frágeis e coeloníquia, né? Aquela unha redondinha. Hipocromia 2 cruzes em 4. Certo? Então vamos lá, a gente tem esse caso aqui, ele é propositalmente incompleto, tá? Porque eu vou fazer algumas perguntas, então vamos lá. Que informação não foi abordada no caso que apontaria a causa mais provável? Alguém poderia abrir o microfone e ir debatendo comigo? A gente faz bem rapidinho. A gente está finalizando. Oi, boa noite. Tá me ouvindo, amigo? Oi, Bruna. Boa noite. Tudo bem? Como é que você está? Tô bem, você. Eu acho que algumas coisas que vêm na minha cabeça é explorar um pouco sobre essa questão alimentar, né? O que ela tem acesso, até a própria questão de insegurança alimentar mesmo, né? Entender um pouco da rotina dela, né? Apesar de no exame físico dizer muita coisa biomédica pra gente, mas entender um pouquinho mais dessa vida, dessa pessoa, né? Mas eu penso muito nessa questão alimentar, principalmente. Com certeza, a gente tem que verificar esse contexto e como é que está a alimentação dela para a gente realmente verificar se está apontando somente para uma deficiência de ferro, talvez, né? Ou se tem algo a mais. Teve alguém que levantou a mão, foi a Paula, né? Pode falar. Oi, Igor. Boa noite. Eu acho que eu questionaria também o paciente sobre a questão do sangramento vaginal dela, né? Como são as menstruações. É uma mulher provavelmente ainda menacme ainda. Então, ver se ela não tem um fluxo menstrual aumentado que possa estar contribuindo para esse quadro. Acho que é importante também. Perfeito, era isso mesmo. Eram as duas situações que eu precisava que fossem levantadas, né? A gente fechar alimentação, contexto e fluxo menstrual, né? Porque é a principal causa, né? A principal causa de anemia ou deficiência de ferro. E a partir daí, a gente vai ter os exames que poderiam ser solicitados. Alguém poderia falar quais exames poderiam ser solicitados? Lembrando que a aula é sobre solicitação racional de exames, então vamos lá ver o mínimo de exames indicados e explicar por quê, por favor. Alguém? Só para acrescentar, tem que ver o exame físico dela também, né, se ela tem hipocromia das mucosas, porque às vezes a gente também vai pedir um hemograma, aí se vier com anemia, vai pedir ferritina. Então, pelo exame físico, você já consegue identificar se você realmente tem sim, uma anemia e já pode adiantar, como a principal causa é a ferropriva, você já pode adiantar pedir a anemia, um hemograma e um estudo do ferro para ver a ferritina dela, na minha opinião.
Sim, sim. Assim, agora eu vou fazer uma autocrítica. Esse caso, ele é propositalmente curto e incompleto, tá? Mas porque eu queria que a gente debatesse principalmente aquilo que é importante na anamnese. Porque muitas das vezes a gente vai ter todas as informações que a gente precisa na anamnese, né? Mas eu também não queria prolongar demais a aula. Então, sim, temos que ter, eu coloquei só a informação da hipocromia ali no final, sem detalhar muito, mas eu queria que apontasse mesmo para... Sim, é uma paciente que está com anemia, é uma paciente que tem vários achados clínicos de anemia por deficiência de ferro e que estão apontando para isso. E a partir daí, o que eu faço? Quais exames a gente solicitaria? Alguém? Acho que eu pensaria mais ou menos aí no que a doutora Aline falou, né? Então, hemograma, pediria o ferritina, capacidade total de ligação do ferro, transferrina. Acho que basicamente isso. Não vejo como necessidade da gente solicitar outras dosagens de vitamina, né? Porque o paciente já direciona bastante para ser ferropriva mesmo. E é isso. Obrigado, Paula. Era isso mesmo que eu queria ouvir. E a gente, claro, não é uma receita de bolo, a depender do caso, não estaria errado a gente pedir, por exemplo, uma vitamina B12, se a gente verificasse que o paciente está comendo pouca proteína de origem animal, por exemplo, né? Não está comendo... enfim, a gente sabe que a clínica está manifestando e apontando coisas para ferropriva, mas também não estaria errado a gente pedir uma B12 ali nessa meiota, caso a gente achasse interessante. Agora, para finalizar, eu trouxe essa pergunta com o objetivo de que eu já ouvi, né, de vários supervisionados de que, poxa, doutor, para esse problema eu tenho esse exame aqui para solicitar. Mas se eu pedir, primeiro que não tem, né? Não tem, o paciente não consegue pela prefeitura e o CISREG demora demais. Então, caso o atendimento ele acontecesse no seu contexto, seria possível solicitar todos eles? Alguém para comentar, por favor? E o que fazer, né? Poderia repetir essa última aí, doutor? Eu não ouvi, não. Eu levantei a mão, acho que... Vamos lá, eu gostaria de pedir nesse caso aí, quando tem uma afecção já nas unhas, significa que já pode ter uma doença crônica associada. Principalmente quando tem essa hipocromia aí, uma eletroforese de hemoglobina aí, seria muito importante também. Outra coisa também é pensar em alguma doença autoimune aí, no caso dessa paciente com 35 anos. Paciente com 35 anos apresentar falta de deficiência de ferro. Peraí, minha filha, com 35 anos você veio apresentar agora falta de ferro? Fala sério, então. Pode ter outra coisa associada. Pela idade da paciente correlacionar com uma anemia por deficiência de ferro, é muito importante você investigar outras causas, entendeu, da anemia, principalmente doença autoimune, que pode estar apresentando aí no caso dessa paciente aí. Vamos lá, um hipotiroidismo para ela aí cabe até um hipotiroidismo. Vitamina B12, vitamina D, pelo amor de Deus, é só pegar 15 minutos de sol ali e resolve o problema. Certo. Outra coisa, índice TB, aí também é muito importante. Sim, doutor, pode falar, desculpa. Certo. Sim, muitas das coisas que você falou, elas extrapolam a esse momento da consulta, de uma primeira consulta, eu acho válido. Só que eu queria esmiuçar e enfatizar que a gente está falando da primeira consulta e de um caso incompleto que a gente acabou completando pela análise dos colegas, né? Então, nesse primeiro momento, sim, a gente vai fazer uma investigação direcionada para ferropriva e caso, né, a gente tenha alguma coisa adicional ali no hemograma que sugira alguma outra coisa que não só uma deficiência de ferro, né, e também não relacionada a um fluxo aumentado menstrual, a gente vai sim pensar em outras possibilidades, tá? Acho válido a sua avaliação, sim. Mas aí, essa última pergunta, ela tem o objetivo de a gente refletir até quando vale a pena a gente pedir, ou melhor, será que vale a pena a gente já iniciar um tratamento, já que está muito na cara que é uma anemia ferropriva, pela clínica, pela história, já que no nosso contexto da atenção primária do nosso estado, a gente tem uma dificuldade de conseguir determinados exames pela rede, pelo sistema de regulação. Bruna, me ajuda aí. Ô, Igor, eu estava até pensando um pouco, acho que quando a gente
fica nessa situação, né, de, se eu tivesse mais coisa, seria muito melhor. Eu acho que cabe um questionamento, né, será que seria melhor mesmo, né, se a gente não souber usar? Então, eu acho que, pensando nessa questão de prevalência da atenção primária, pensando de que o mais comum vai ser isso, né, eu acho que valeria muito a pena a gente, com o recurso que tem, que geralmente vai ser um hemograma, né, muitas vezes a gente nem vai conseguir uma ferritina ali, fazer esse teste terapêutico, né, com tratamento, ver como essa paciente volta. Isso é o benefício da atenção primária, né? Ela pode voltar comigo na mesma semana, né? É claro que ela vai ter um tempo para responder esse ferro, mas a gente começa a ver algumas melhorias ali, até que num curto prazo, caso seja isso mesmo. Então, ao mesmo tempo, eu fico pensando até se a formação médica como um todo está preparada para ter um hall gigantesco de exames disponíveis, né? Então, eu acho que é claro que a gente deveria lutar por mais recursos, mas eu acho que sempre cabe essa reflexão que se a gente tivesse esses recursos, se a gente usaria ele de uma forma que a gente melhoraria esses nossos diagnósticos ou seria só um aumento de sobrediagnóstico e sobretratamento, né? Que eu acho que conversa muito com o que você falou lá no começo. Excelente, era isso mesmo. Então, na atenção primária, a gente tem várias ferramentas, né, que a gente utiliza em prol do nosso, entre muitas aspas, conforto para a decisão clínica, mas em prol principalmente do paciente. Porque por mais que a gente tenha algumas dificuldades, recursos limitados, a gente consegue fazer o melhor tratamento para ele naquele contexto. Obrigado pela contribuição, era esse mesmo período. Próximo caso. Ivan, passei para mim. Obrigado. Então, último caso, tá? Esse aqui eu vou tentar ser um pouco mais dinâmico para a gente não extrapolar o tempo. Então, RAB feminino, 56 anos, relatadores, edema e estalos nos joelhos e dedos das mãos, além de lombalgia. A vizinha falou que sentia o mesmo e seu médico lhe deu o diagnóstico de reumatismo, demandando que você solicite os exames para saber se é isso que ela tem. No exame físico, observam-se nas mãos as interfalagianas distais com discreta deformidade e limitação de movimentos. O joelho direito está edemaciado e com crepitação. Erivan, podia fechar o teu microfone, por favor, que tá dando muito retorno pra gente. Beleza. Todos bem? Depois dessa? Vamos lá. Que informação não foi abordada no caso que apontaria a causa mais provável? É uma informação que normalmente fica no exame físico, né? Lá no topinho. Eu acabei não colocando, mas foi só com a intenção de direcionar. Alguém? A gente tem uma paciente com artralgia, né? Interfalangistais. Na verdade, rigidez matinal demora mais ou menos de 30 minutos ou mais de 1 hora. A parte do nódulo ali das interfalanges distais também é muito importante. Eu acho que aí o que mais pega mesmo a rigidez matinal aí, dá para diferenciar bem entre artrite e artrose. Seria um ponto. O foco desse caso é realmente fazer essa diferenciação das duas, mas assim, de novo, é um exame clínico propositalmente enxuto, tá? Mas está faltando aí peso, né? IMC da paciente. Então tem uma paciente com alterações que podem fazer a nossa balança, né? Tender a um diagnóstico de osteoartrite, principalmente se ela tiver um IMC aumentado, né? Lombalgia, dores nos joelhos, esse joelho é demasiado, então a gente vai ter a bússola apontando mais para a osteoartrite, mas obrigado pela contribuição. E aí, quais exames a gente solicitaria para essa paciente? Valeria a pena a gente fazer algum agora? Nesse nosso contexto da atenção primária, a gente vai ter disponível esse exame que a gente está pensando em pedir? Eu estou unindo as duas perguntas já, então alguém poderia sugerir? No raio-x. Raio-x, legal, a gente vai conseguir ver estreitamento do espaço articular, né? Vai conseguir ver se tem alguma deformidade a nível ósseo ali, né, visível, de destruição ali da junção da cartilagem.
Mais alguém? Termo distal do menisco. Estado menisco, isso. Certo. Levantei essa bola porque caso fosse um caso que tendesse um diagnóstico de artrite reumatoide, né, a gente quisesse pedir um fator reumatoide ou um anti-CCP, ia ficar complicado. Porque eu sei que no interior a gente não vai ter disponível isso, né? Então a gente vai sim acompanhar essa paciente, talvez até fazer o tal do teste terapêutico, verificar se aquilo melhora naquele momento. E usando a demora permitida, mas ao mesmo tempo já propondo alguma intervenção para melhorar a qualidade de vida dessa paciente até ela conseguir o exame de fato, porque pode demorar 6 meses ou mais, né? Até a gente conseguir fechar e em determinadas situações a gente referenciar para o especialista focal, a gente já consegue ter alguma noção e já melhorar a qualidade de vida do paciente. Obrigado. Então, para finalizar, gente, proponho que a gente pense complicado, mas haja simples, né? A mensagem final é não solicitar é uma decisão clínica tão ativa quanto solicitar. A gente vai procurar aconselhar o paciente, aconselhar quando o paciente trouxer a lista dos exames que deseja fazer. Então, a gente tem que realmente já estar preparado que isso pode acontecer, vai acontecer, com cada vez mais frequência, e estimulá-lo a questionar a real necessidade deles, né? Então, além propor um raciocínio muito mais do que a replicação daquilo que ele está vendo na rede social, que ele falou com fulano de tal. Realmente questionar aquilo se aplica a mim, né? Da mesma forma que a gente sempre questiona tudo, a gente questiona a aplicabilidade daquela situação para o paciente, para a individualidade, que ele também faça o mesmo para si. E, claro, sempre assumir o papel de educador em saúde, né? Essa posição tanto quanto ingrata e não muito valorizada, mas que é a nossa função. A gente está ali para educar o paciente, informá-lo, ajudá-lo a se empoderar das situações que envolvam o processo de saúde e doença, porque ele sempre sabe o que tem, quando tiver realmente de fato, lembrando que a decisão compartilhada deve ser feita sempre, né, tendendo para aqueles que não têm prática, mas para aqueles que têm prática, sempre façam, utilize-se do método clínico centrado na pessoa, e o carimbo no final é seu, né? Então, a responsabilidade do ônus que pode gerar uma intervenção desnecessária está recaindo sobre o seu CRM, não pelo paciente que veio demandando com bastante argumentos e que no final das contas você acabou cedendo e solicitando. Então, vale muito mais a pena você, sim, educar, ter a paciência de explicar por que não pedir aquele exame do que pedir sem necessidade, porque é muito fácil carimbar, né? O carimbo ele tem um peso muito maior do que o peso real dele. Então, pessoal, essas foram as referências. Eu agradeço a participação de todos, o nosso diálogo agora no final. Espero que tenha sido de grande valia para vocês e a gente se vê numa próxima. Boa noite. Boa noite. Doutor, eu poderia falar com o senhor em particular, no seu privado? Certo, eu falo Após a consulta. Falo contigo aqui já, no WhatsApp. Edmilson, obrigado. Obrigada, Boa noite, doutor. Boa noite. Obrigado por Graças a tudo. vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.